Salve galerinha! Hoje para mais um vídeo aqui sobre memória, a gente falar aqui sobre o Single Channel e o Dual Channel. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, que você também pode estar ajudando não só a mim, mas a outras pessoas. É importante aqui ressaltar que independente de qualquer situação, seja você estiver usando placa de vídeo dedicada ou placa de vídeo integrada, o Dual Channel vai ser sempre importante, certo, gente? Independente. Mas aqui eu vou dar aqui como um exemplo, né, que tem pessoas ainda que têm essa dúvida. Vocês estão vendo aqui dois modos de memória, um que está fora e um que está aqui já na placa-mãe. Vocês estão vendo aqui, tem um aqui, ó. Bom, não sei se estão dando para ver direito. Mas aí vamos dar um exemplo. Um dos dois pentes de memória deram problema. E aí eu tenho que, obviamente, descartar para ver o que é. E aqui nesse momento aqui, exemplificando aqui, esse pente de memória que sobrou, esse daqui, como vocês podem ver, esse aqui que sobrou, ele tá funcionando. E aí vem uma dúvida. Eu quero colocar uma placa de vídeo aqui dedicada no PCI. Coloquei uma placa de vídeo dedicada, mas agora tá em Single Channel. Tem algum problema? Posso usar normal? Isso aí vai depender de cada caso. Ou seja, claro que mesmo você com uma placa de vídeo dedicada, você teria que estar com o Dual Channel. Sempre é melhor em qualquer das hipóteses. O Dual Channel vai possibilitar uma melhor comunicação com o processador ali simultaneamente. Vai ficar muito melhor com dois pentes de memória. Mas se você só tem um pente de memória em Single Channel e tem uma placa de vídeo dedicada, depender da sua placa, se ela for uma placa bacana, uma placa boa de entrada, pelo menos, ali pra cima, isso não quer dizer que você não vai poder jogar. Claro, isso depende se você está utilizando 8 GB, 12, 16 GB, sempre com a preferência de dois pentes. Mas você só está com um pente nesse momento. Um pente. Só um pente. E uma placa de vídeo. Por que não vai ser tão perceptível essa perda de performance? Porque você está usando uma placa de vídeo dedicada. A placa de vídeo dedicada ela é independente. Ela não vai ficar compartilhando nada com sua... não vai ser um compartilhamento. Tem um balanceamento de gargalo, mas aí é outra questão, certo? Porém, se você está utilizando gráfico integrado, você não está usando nenhuma placa de vídeo dedicada, mas você está usando gráfico integrado, que ele já é integrado ao processador. Se você está utilizando gráfico integrado, por exemplo, aí a necessidade de ter um Dual Channel se torna ainda maior, porque vai ser bem mais perceptível. Então o gráfico integrado, ele vai pegar compartilhado da sua memória RAM. Ele vai pegar da sua memória RAM, vai compartilhar entre sua memória RAM e o vídeo do gráfico integrado, vai ficar um compartilhamento. Ou seja, isso consequentemente a sua memória RAM ela vai ter menos memória. E o que pegar ali, o que precisar, o gráfico de vídeo, vai pegar um pouco lá da sua memória RAM. Por exemplo, né? Se você está ali com 8 GB em Dual Channel, por exemplo, ou em Single, seu gráfico integrado, o do Ryzen você pega ali que é 2 GB, você vai ficar com 6. Se você tem 16 GB, o gráfico integrado vai pegar 2 GB, você vai ficar, na verdade, com 14. Então, quando a gente tem gráfico integrado, a necessidade de se ter um Dual Channel se torna ainda maior. Isso não significa que você... Ah, mas eu comprei uma placa de vídeo top. Eu tenho que continuar com Dual Channel? Com certeza, Dual Channel é indispensável. Eu não recomendo usar com Single Channel. Mas, isso é mais específico com um pente seu deu problema. Mas você está com uma placa de vídeo dedicada. Vou esperar até comprar um pente de preferência, de frequências iguais, de latências iguais, de preferência, independente se for uma marca diferente. Se for tudo igual, melhor ainda, certo? A voltagem tem que estar ali bem, tudo balanceado. Mas se for a memória toda igual, é melhor ainda. Você também pode chegar a comprar, às vezes você quer comprar um novo kit ali de gráfico integrado, mas só tem dinheiro para comprar uma memória, né? Porque atualmente a memória tá em conta, não tá tão cara, não tá cara a memória. Mas você só pode comprar um pente agora para ligar um computador, para usar, e depois puder comprar um igual, mesmo que talvez não venha do mesmo lote, né? Às vezes por isso que é melhor você comprar memórias iguais na hora, assim, de preferência, mas se você achar uma memória igual mais para frente, você compra. Mas a falta de Dual Channel com gráfico integrado é ainda muito mais notável. Praticamente é obrigatório você ter um Dual Channel, principalmente com gráfico integrado. Agora, se você já está com a placa de vídeo dedicada, só tem um pente de memória por enquanto, porque uma deu problema, você pode usar, a depender do caso aí do jogo que você quer jogar, você pode usar até de boa, mesmo ainda perdendo desempenho. Mas não vai ser tão notável quanto seria com gráfico integrado. Mas ainda assim, se você tem uma placa de vídeo dedicada, só está usando um pente em Single Channel e pode adicionar outro pente,
e ficar aqui os dois bonitinho. Se puder ficar aqui os dois bonitinho aqui, ó, galera, com a placa de vídeo dedicada no PCI aqui no barramentos. Isso significa que vai ficar melhor ainda, né? Você vai sentir, vai ter jogos ali que ficava com aquele stutterzinho chato, foi só por uma questão mesmo de ter mais um pente de memória, aquele stutter ele vai desaparecer ou vai diminuir a depender do jogo. Então, isso vai tirar aqueles stutterzinhos chatos, né? Aquelas micro travadas chatas. Muitas das vezes é questão mesmo de memória. Às vezes não é nem porque você precisa trocar tudo. Às vezes foi realmente uma questão de dual channel que você não tá tendo, aquele jogo fica ali travando. Fora que você vai ganhar mais FPS. Então, gente, em qualquer caso, o Dual Channel sempre vai ser importante. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, certo? E tamo junto, galera. Valeu, até a próxima.